em primeiro lugar e sempre arte educadora. Essa é a questão principal. Eu estudei artes fazendo 2 cursos, e foi em Santa Maria já, porque eu sou natural de Porto Alegre. E lá é que eu realmente fiz o curso de graduação. Aí eu fiz 2 cursos paralelamente, que era a licenciatura em desenho e plástica e uma área de bacharelado, que era um bacharelado chamado em artes gráficas, que depois foi a base do curso de desenho industrial que existe até hoje na universidade. Então, a Universidade de Santa Maria, Federal de Santa Maria, foi realmente onde eu tive condições de desenvolver meu trabalho. Fiz mestrado em Montreal e mestrado em arte e educação, coisa que não se falava aqui. E quando eu voltei, eu encontrei o grupo da Ana May, que estava promulgando, buscando a reunião dos professores de artes, já naquele tempo com a ideia da educação artística, da polivalência, etc. E a Ana May estava organizando um grupo de arte-educadores no sentido de uma luta política para mudar a lei e mudar os conceitos. E nesse momento eu me senti muito interessada, porque eu já tinha me filiado à Associação de Arte-Educadores do Quebec. Então era uma experiência que eu já trazia e que estava sendo iniciada pela Ana May aqui também. Ana May e Laísa Derne foram as difusoras dessa ideia. E aí então me associei nisso e aí fundamos a AGA, que é a Associação Gaúcha de Arte e Educação, e depois fundamos a FAEB, Federação de Arte Educadores do Brasil. E no mesmo ano houve a fundação da ANPAP, Associação dos Pesquisadores em Artes Plásticas. E eu fui fundadora também da ANPAP. Então, na verdade, eu estava sempre em dois aspectos. A parte de arte e educação e a parte de pesquisa. Digamos que um diferencial tenha sido que eu, numa época já mais anterior à de agora, me dediquei muito à questão do intercâmbio entre universidades, entre artistas, entre alunos. Então, acho que isso, quando eu comecei lá pelos anos 80, era uma coisa que não se tinha apoio, era bem mais difícil de fazer. Mas a questão da arte e educação e do movimento político sempre me atraiu mais, né? Vamos dizer, eu sempre tive um engajamento muito grande nessa questão, principalmente pela defesa do ensino de arte de qualidade na escola, né? Então, acho que isso foi uma bandeira. Eu tive uma linha condutora que foi a questão da estética. Então, eu comecei pesquisa, ainda como aluna, como estudante, procurando uma busca da linguagem visual e unindo fotografia e gravura. No Canadá mesmo, eu fui convidada pela minha orientadora a fazer uma pesquisa cross-cultural. Seria Canadá, Estados Unidos e Brasil. E aí fizemos sobre estereótipos no trabalho infantil, no trabalho dos alunos. Então foi minha primeira experiência internacional, já foi cross-cultural também, né? E esse trabalho eu fui apresentar no Uruguai e lá conheci um casal de antropólogos. Montamos um trabalho com os alunos de Santa Maria e do Uruguai. Com esse trabalho, eu comecei a formar um grupo de pesquisadores, de alunos pesquisadores, e naquele tempo começavam a surgir as bolsas de iniciação à pesquisa, tanto na universidade, como depois na FAPERGS, que é a nossa FAPESP, né? e na CAPES, NPq, etc. Eu fui apresentar, e sempre apresentando em congresso e encontrando alguém com quem eu acabava trabalhando. E aí eu fui apresentar em Hamburgo, na Alemanha, este trabalho, e lá encontrei 2 pessoas que foram fundamentais para a sequência do meu trabalho. Uma foi um alemão chamado William Walgenbach, e a outra foi uma inglesa chamada Rachel Mason. O Walgenbach trabalhava buscando uma questão interdisciplinar. Com ele, ele me convidou para trabalhar pela área de arte e educação, porque a área deles era ensino de ciências.
E com isso eu trabalhei o que os meus alunos chamaram carinhosamente de Projeto Água, porque a temática que a gente trabalhava era a água, mas na verdade era a busca de uma interdisciplinaridade entre as áreas. Esse trabalho se constituía basicamente como ponto de partida numa exposição laboratório. E essa exposição laboratório era montada sobre 6 áreas do conhecimento. Então, o primeiro era a questão do aspecto intuitivo, conhecimento intuitivo. Tem uma foto da Alemanha que é muito interessante, vocês podem ver que é uma criança pequenininha, e ela está brincando numa caminhos de água. E ali na exposição a gente apresenta isso de uma forma tão simples e ao mesmo tempo tão participativa que crianças de todas as idades, dos 8 aos 2, podem brincar com aquilo. Então esse conhecimento intuitivo, ele não leva, elas são portas de entrada para a exposição. O outro seria o conhecimento estético. Aí já é realmente a elaboração destas visões, dessas vivências, elaboradas de uma maneira mais consciente e em busca de algo mais, que é a estética. Tem uma imagem que ilustra essa passagem, que é essa mão desenhando uma espiral. E aí a gente trazia assim, fotos, por exemplo, que chamam muito a atenção, os crianças adoraram, o encontro das águas no Rio Amazonas. Quando as duas águas se encontram, uma barrenta mais pesada e a outra para formar o Rio Amazonas, elas não se unem por um longo percurso e ficam formando espirais. Então essas imagens interessaram muito as crianças. E a partir daí, então, o conhecimento científico, que é aí a elaboração desse conhecimento, a busca da compreensão do porquê das coisas, o que acontece. A partir daí o conhecimento abstrato, que aí vai para a matemática, fórmulas matemáticas, para a física, para aprofundar essa compreensão. E, finalmente, o conhecimento tecnológico e, por último, o conhecimento ecológico, buscando, então, fechar esse círculo em favor, em prol da ecologia. Então, é uma visão interessante porque todas as pessoas podem participar e, dependendo do interesse, aprofundam mais uma pergunta ou outra com essas pessoas especialistas que estavam em cada local. Isso envolveu muito, não só escolas, mas também as comunidades onde a gente fez, e muita participação das pessoas. E pais explicando aos filhos, então era muito lindo de ver. E a gente realizou isso no Brasil e na Alemanha. Realmente foi um trabalho que foi crescendo, ele se transformou numa rede internacional chamada InSide, que trabalha com esses valores, com esses conhecimentos e busca o intercâmbio internacional a respeito dessas ideias. Isso foi um aspecto que estava em discussão nos eventos da INSER. E eu fui, durante um tempo, conselheira da INSER, representando a América Latina. Na INSER havia um grande debate sobre a questão multicultural, até porque os países de primeiro mundo, entre aspas, que a gente que se chamavam, né? Eles estavam lidando com uma situação difícil social, que era o retorno dos povos conquistados e colonizados
gerando conflitos de todos os tipos. E aí, a educação multicultural começa a surgir primeiro como forma de acomodar esses conflitos. E só aos poucos é que ela vai adquirindo um outro aspecto, que é o da contestação, da compreensão e da busca de diálogo e de referenciais que sejam próximos e, ao mesmo tempo, o aprender com o outro, não só o respeito, mas a admiração que vem com a compreensão do que é a cultura do outro. Então, e para isso, a artes, acho que sempre teve essa abertura e tem uma facilidade, se bem, e aspas de novo, sempre teve, não aquela arte europeia, masculina, dominadora, não esta, mas a arte em geral. E o Brasil se engajou muito tarde nessa questão, porque no Brasil se achava que o Brasil era multicultural e sabia lidar muito bem com esse assunto. E, na verdade, não é assim. Isso é a visão, de novo, da classe predominante. E, então, com a arte, a gente pode trabalhar isso. Esse projeto que eu fiz com a Rachel envolvia a questão da estética do cotidiano. A gente buscou trabalhar a questão multicultural na escola e buscamos fazer um projeto para a escola, mas que envolvesse as questões de etnia e a questão de gênero. Escolhemos uma classe, duas quintas séries de uma escola e fomos verificar quais as origens étnicas desses alunos. E havia a origem africana, havia a origem japonesa, no Rio Grande do Sul muito forte a origem alemã e italiana, e ainda a origem indígena. Então, com essa escola, os professores, a gente buscou mulheres que tivessem a ver com a escola, porque eram mães, avós, professoras de alguma relação com a escola, e funcionárias que tivessem algum fazer que fosse considerado pela comunidade como um fazer especial. E aí a gente trabalhou essa ideia da estética do cotidiano a partir desse pensamento do fazer especial. Quer dizer, aquela mulher que trabalha o crochê muito bem, a outra que cozinha muito bem, ela trabalha esse fazer especial como algo de um sentido estético profundo e trabalha isso como arte. Então a gente, na verdade, precisou ampliar este conceito de arte, abarcando o fazer especial e também o valor estético, quer dizer, qual a valoração estética que esta comunidade ou que esta etnia dá a esses aspectos. E também a questão da microestética. Então, é um aspecto muito interessante, porque ele vai não na macroestética, aquela da filosofia, mas ele vai nesses aspectos do cotidiano que são super importantes, principalmente para a questão da arte e educação. Então, o valor estético eu trabalhei com Hader e Jessup, que desenvolvem essa noção do que é este valor em relação a outros valores da vida. E então, esse trabalho, na escola, ele se constituiu de localizar estas pessoas. A gente escolheu 5 mulheres, e então elas foram entrevistadas, o trabalho foi fotografado, então apresentaram essa coisa, a gente fez um material para ser levado para a escola. E esse material consistiam em fotografias planificadas com essas imagens desses trabalhos delas, etc. E a partir daí, então, a gente desenvolveu um trabalho com as crianças que a ideia era, a partir do cotidiano, da estética de cotidiano deles, aquilo que eles valorizavam, então, para chegar em artistas contemporâneos. Eu trabalhei com arte contemporânea, com artistas que tiveram como referência esse fazer especial das mulheres.
Então, isso fez uma ponte e uma forma de compreensão dessa arte muito atrativa para as crianças, porque passou a fazer parte daquilo que é cotidiano deles e que eles admiram. E o aspecto que eu achei importante foi a valoração destas crianças, destas etnias. Os pais, os avós, podiam reconhecer naquilo realmente algo da sua origem. Então isso foi muito gratificante, foi muito bonito de ver. Eu considero que a formação do professor, hoje em dia, ela é muito mais complexa, exige muito mais do professor do que antigamente. Por quê? Antigamente era a época das certezas e hoje é a época dos questionamentos. Então, para o professor poder ter uma base na qual se apoiar e a partir dessa base de conhecimento trabalhar com seus alunos, percebendo, dependendo da situação, do momento, o que é mais importante, para que aspecto ela deve puxar o seu trabalho com os alunos, se tornou bem mais complexo. Porque hoje, além de conhecer a história da arte, né, a arte com A maiúsculo, como se considerava, além disso, existe toda essa gama de aspectos estéticos nas comunidades com as quais é importante trabalhar, e essas possibilidades de fazer a ponte entre a cultura dita erudita, né, a cultura que é a cultura do dominador, da classe dominante, e que inviabiliza ou diminui aquele que não a possui. Então, não porque isso seja tão importante, mas para que a construção deste ser que está nas nossas mãos ali e que está sendo crescendo nessa pessoinha, vamos dizer, toda uma série de aspectos visíveis e não visíveis, ditos e não ditos, situações de descaso ou de desvalia que podem acontecer e que o professor, principalmente o professor de arte, está muito atento nessas coisas. Então, vai ser o momento em que ele vai entrar com o seu conhecimento e, por isso, o seu conhecimento tem que ser tão amplo. Eu comentava que antes, assim, uma época assim, do início do século XX, etc., a influência dos estudos de psicologia foi muito grande, tanto na questão da livre expressão, quanto no aspecto da linguagem, quando se trabalhava a linguagem. Essas duas coisas trabalhadas com muito sobrevisão da psicologia. E hoje em dia, numa arte-educação pós-modernista, ela se volta mais para os estudos da antropologia. E é a antropologia que vai nos dar algum suporte também de como lidar com essas questões de comunidade, com esses aspectos de valoração do nosso aluno. Então, acho que tem muito trabalho, muita coisa sobre o professor, mas, ao mesmo tempo, muito mais liberdade dele sentir e enfocar aquilo que ele acha que, naquele momento, é de importância para o seu aluno. Desde a livre expressão até os conceitos mais modernos de arte como conhecimento, etc. Eu acho que o leque tem que estar aberto e nenhum aspecto deste leque é errado ou não deve ser abordado. O momento certo é que o professor vai sentir de como trabalhar em cada momento, de alguma maneira, com alguma informação teórica e muito da sua percepção, da sua maneira de ser, da sua microestética, que foi sendo construída
à medida em que ele se transformou em um professor, ou uma professora, é claro.